Boa tarde, pessoal. Meu nome é Levi, vocês me conhecem desse excelente meio de comunicação chamado YouTube, né? E eu quero adiantar que não estou falando aqui de religião, futebol e política, sou cristão a respeito de todas as religiões e creio que tudo é físico, mas creio em Deus também. E, enfim, como diz o guitarrista do Rolling Stones, ninguém quer morrer novo, mas também não quer morrer velho, né? Então eu estou oxidando, mas vamos dizer assim, eu não estou envelhecendo, eu estou evoluindo, né? Então, isso frase do guitarrista do Rolling Stones, né? Mas, enfim, vamos ao assunto aqui de física. Vamos falar de física, respeitando, não estou falando aqui de religião, futebol e política, os agnósticos, a quem crê na geração espontânea, ao qual eu não acredito, porque contraria a segunda lei da termodinâmica, que todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar. Então quem organizou isso tudo? A termodinâmica unidirecional também, tá? Calor se transformando em energia mecânica com as suas perdas, mas todos são em joules. Então, eu quero neste vídeo mostrar a minha equação geral do universo. O universo, ele começou muito quente e ele está se esfriando, tá? Nesse muito quente que ele começou a estar se esfriando, a densidade de ondas eletromagnéticas, por que eu estou falando isso? Porque a nossa própria ciência já descobriu que as ondas eletromagnéticas são mais antigas que a matéria, tá? Então, as ondas eletromagnéticas visíveis é a luz. Então, a ciência descobriu que a luz é mais antiga que a matéria, ou seja, as ondas eletromagnéticas são mais antigas que a matéria. Tá? No início do Big Bang, formou-se assim uma grande concentração de calor e ondas eletromagnéticas e foi se difundindo como um filamento de uma lâmpada se difunde na superfície do bulbo da lâmpada, né? O filamento da lâmpada, aquela superfície de vidro, né? Ela se difunde ali. É como se a lâmpada fosse crescendo e a minha densidade de onda eletromagnética fosse diluindo, por isso que foi esfriando, tá? Por isso que o nosso universo foi esfriando, tá? Eu não quero falar do meu currículo, tenho várias engenharias, estudo física há muitos anos e dou aula de física também há muitos anos, tá? Bom, qual foi então a minha conclusão que eu já vim pensando há algum tempo sobre a equação geral do universo, tá? Que nosso amigo Stephen Hawking também está correndo atrás. A equação geral do universo de Levi-Vacho-Lustosa, respeitando a todos, é o seguinte: o somatório de todas as ondas eletromagnéticas no início, essa densidade de todas as ondas eletromagnéticas que foi se difundindo no início, isso gerou irradiação térmica em joules, tá? Irradiação térmica em joules. Quais são as formas que eu posso retratar isso? Então, eu peguei as equações de Maxwell, tá? Dividi pela superfície de uma esfera, que vocês sabem que o volume de uma esfera é 4/3 de πr3, e a derivada em relação ao raio vai me dar 4/3 de πr3, vai dar 3, corta com 3, vai ficar 4πr3 menos 1, 4πr2. Então, a área de uma superfície é 4πr2. Só que esse raio, ele vai crescendo. Esse raio foi crescendo, claro. E se o raio vai crescendo, a minha quantidade de ondas eletromagnéticas vão se espalhando. Daí o universo foi se esfriando. Agora, o menos 273,73 graus Celsius é ponto limite. Ou seja, é o paradoxo do limite.
Se você pegar uma coisa, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, ele tende a chegar, mas ele nunca chega ao final. Então, o menos 273,73 graus Celsius de expansão, ele é um ponto limite. Por quê? Porque mesmo que o universo faça curva e tenha os buracos de minhoca, nunca vai chegar a menos 273,73 graus Celsius, senão nosso volume chegaria a zero. Então é um ponto limite, ele tende a chegar e nunca chega. Então o universo está em expansão e vai cair. E esse tempo é exponencial para que ele fique e ele nunca vai ter um fim. Esse conceito de muito grande é o seguinte: muito grande não quer dizer que tem um fim, que não tem um fim. Ele é muito grande, mas tem um fim. Então ele começou, está em expansão, ele é infinitamente grande, mas ele tem um fim. Mas ele nunca vai chegar a esse fim, mas ele nunca vai parar de expandir. Ele vai continuar sempre se expandindo. Ele vai continuar sempre se expandindo, tá? Porque o menos 273,73 graus Celsius é ponto limite. Menos 273,73 graus Celsius é o limite. Foi diagnosticado já 3 graus acima do zero absoluto, ou seja, menos 270,73 graus Celsius. Já foi diagnosticado. 3 graus acima do zero absoluto. Só que para extinguir esses 3 graus acima do zero absoluto, vai levar a eternidade. Para extinguir, porque é ponto limite. E a nossa pressão, dando aqui, não estou falando de medicina não, mas a medicina, ela diz que a nossa pressão não é igual na física. É igual sim. É porque quando a gente tira a nossa pressão, ela não é hidrostática, porque nós temos elementos químicos no organismo. Então ela não é hidrostática, por isso. Senão a nossa pressão seria igual o difusor da turbina de um avião. Ele diminui, ele vai diminuindo de área circular, ou de uma outra área qualquer, o difusor. Então aumenta a energia cinética e cai a temperatura. Então a adrenalina, que é vasoconstritora, ela seria, como ela é vasoconstritora, aumenta a energia cinética, cai a temperatura não, cai a pressão. No difusor de uma turbina, o assunto é complexo, pessoal. No difusor de uma turbina, quando você tem a contração, então você tem, numa turbina você tem o compressor, o difusor, a câmara de combustão e as palhetas da turbina. Aí é uma explosão direcionada, tá? Que está na asa, suspeito do avião do nosso amigo Alberto Santos Dumont, que inventou mais pesado que o ar. Só que no difusor de uma turbina, o que acontece? A energia cinética aumenta e a pressão cai. A energia diminui o diâmetro, a energia cinética aumenta e a pressão cai. Por que isso não acontece no nosso organismo? Porque aí entra físico-química, elementos químicos que alteram o comportamento da pressão hidrostática, mas nós continuamos sendo física, nós somos todos física. Tanto é que Deus também se retrata na natureza. Deus também se retrata na natureza, tá? Então, eu não concordo com a geração espontânea, porque se fosse geração espontânea, se não tivesse uma gestão superior, nós nem estaríamos mais aí. O universo, nós não estaríamos nem mais aí. O universo já teria todo se autodestruído. Mas como a entropia da termodinâmica contraria a geração espontânea, respeitando os defensores da geração espontânea, respeitando os defensores do disco voador, que está no livro de Ezequiel, que pode ser pessoas que viajam no tempo. Nós mesmos no futuro viajando no tempo, não sabemos, mas eu já estou entrando na área de ficção. O que eu quero dizer é que, respeitando a geração espontânea, eu não concordo, porque a geração espontânea, o hidrogênio com o oxigênio veio um raio. Quem fez o raio? Quem fez o hidrogênio? Quem fez o oxigênio? De onde veio a matéria? De onde veio as coisas? Teve que ter um criador. Então, é o que eu creio, respeitando a todos. Eu estou falando aqui de religião, futebol, nem política. A entropia da termodinâmica diz que, se não tiver uma gestão externa, vira anarquia. Ou seja, todo sistema deixado, qualquer que seja, todo sistema deixado à sua própria sorte, tende a se desorganizar. Então a geração espontânea contraria a entropia da termodinâmica. Por isso que eu não creio na geração espontânea. Eu creio em Deus e na física. Tá? Aqui está a minha forma da equação geral do universo.
A minha equação geral do universo diz o seguinte, que o somatório de todas as ondas eletromagnéticas, pelas equações de Maxwell, a densidade dividido pela superfície de uma esfera, que é 4πr2, ou seja, aumentando esse raio, vai diluindo, por isso que a temperatura foi caindo, é igual a potência irradiada em calor. Então, as ondas eletromagnéticas geram calor. Essa potência irradiada em calor é retratada pela equação de Stephan-Boltzmann. Emissividade, tal, temperatura em Kelvin a quarta vezes a área. E eu entro aqui, ó, eu multiplico pelo tempo. E eu entro aqui, ó, eu divido pela área de uma superfície externa. Com esse, eu dividindo por essa área, aumentando o diâmetro, dilui as ondas eletromagnéticas. Eu multiplicando pelo tempo, a equação de Stephan-Boltzmann, ela me dá a potência irradiada térmica em watts. Mas o watts é joules por segundo. Então eu tenho que multiplicar por tempo para obter desse lado aqui em joules. Então, com as equações de Maxwell, criando aqui que eu criei a densidade das ondas eletromagnéticas baseada nas equações de Maxwell. E a potência térmica irradiada de Stephan-Boltzmann vezes o tempo, que me dá a energia térmica irradiada vezes o tempo, ou seja, todas as ondas eletromagnéticas me geram energia em joules. E essa energia se transformou em matéria, baseado também no grande gênio chamado, não sou ninguém, pessoal, estou dizendo, o grande gênio chamado Albert Einstein, que disse que a energia se transforma em matéria. Então, todas as ondas eletromagnéticas se transformaram em energia, em calor, em energia térmica irradiada em joules, e essa energia térmica irradiada em joules, essa energia se transformou em matéria se anulou com antimatéria, deu origem ao vácuo, ao semivácuo, que não tem o vácuo perfeito, tanto é que o meio é etérico, se deu origem ao vácuo, o que sobrou deu origem às galáxias, às estrelas, e das estrelas saíram os planetas e por aí por diante. Então, alguns físicos têm olhado a minha equação geral do universo e não têm achado erro na minha equação geral do universo. Tá certo? A questão também de dizer que a melhor partícula é o quartzo. Não pode ser. Pelo paradoxo do limite, não pode ser. Você vai sempre encontrar uma partícula fundamental. Então, respeitando a todos, sob o meu ponto de vista, tá? A minha teoria, sob o meu ponto de vista, sobre o embasamento das várias engenharias que tenho e dos vários anos que eu estudo física, porque hoje eu estou fazendo 56 anos, no dia de hoje, eu estou fazendo 56 anos, e como diz o nosso guitarrista Keith Richards, ninguém quer morrer novo, mas também não quer morrer velho. Então, eu não estou oxidando, não estou envelhecendo, eu estou evoluindo. É uma frase do Keith Richards, do guitarrista dos Rolling Stones, ao qual eu tenho grande admiração. Então, veja bem, a minha equação geral do universo é muito simples. São todas as ondas eletromagnéticas, a densidade de todas as ondas eletromagnéticas se transformando em energia em joules. Aqui eu me baseei nas equações de Maxwell, só que eu dividi pela superfície, como se fosse o filamento de uma lâmpada difundido pelo vidro de contorno dessa lâmpada, tá certo? Então, conforme vai aumentando esse raio aqui, as minhas ondas eletromagnéticas do universo foi se esfriando, começou muito quente e foi se esfriando, é igual a energia térmica irradiada. E essa energia térmica irradiada se transformou em matéria, matéria se anulou com antimatéria, deu origem às galáxias, deu origem à estrela, o Sol de terceira grandeza, deu origem aos planetas, e por aí foi. Mas eu creio que teve uma gestão externa, tá? Porque se não tiver uma gestão externa, na minha opinião, se não tiver um Deus,
Todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se organizar. Então, tende a se desorganizar. Todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar, que é a entropia. Se não tiver uma gestão externa, as coisas nós não poderíamos nem estar aqui hoje. Tá certo? Porque se você não varrer a casa, vou dar um exemplo bem simples. Se você não varrer a casa fica suja. Então, se não houver uma gestão externa, a coisa vira anarquia. Tem que ter uma gestão interna, senão vira anarquia. Então, todo sistema, dentro da física que eu estou falando, todo sistema deixar a sua própria sorte tende a se desorganizar na física. Se você deixar a própria sorte, ele tende a se desorganizar. Então, para fechar, a minha equação geral do universo é o somatório de todas as ondas eletromagnéticas baseado nas equações de Maxwell, a densidade dessas ondas eletromagnéticas e a minha irradiação térmica, a energia térmica irradiada. Bom, nota que se o tempo é bem pequeno, a minha temperatura é alta. Se o tempo é bem alto, 13, alguma coisa bilhões de anos-luz do universo, e um ano-luz é o tempo que a luz percorre um ano, se meu tempo é muito alto, a minha temperatura vai caindo, para manter o equilíbrio da equação. Veja, se o raio vai aumentando, a densidade de ondas eletromagnéticas também vai caindo. Aí vocês podem perguntar, Levi, de onde você tirou nádula 2? É porque na onda eletromagnética, o nome já está dizendo, é eletromagnético. Então, a onda eletromagnética é formada por um campo elétrico e um campo magnético, defasados 90 graus, de maneira senoidal. A contribuição de energia da onda eletromagnética inerente apenas ao campo elétrico é nádula de E. A contribuição de energia da onda eletromagnética inerente apenas ao campo magnético é nádula de B. Aí vocês vão me perguntar de novo. Mas da onde você tirou nádula de E? Aí eu somo a contribuição de energia da onda eletromagnética inerente ao campo elétrico em nádula de B, de E. Aí eu somo a contribuição de energia da onda eletromagnética inerente ao campo magnético, eu somo ao nádula de B. Então aqui é toda a contribuição da energia inerente ao campo elétrico, mais toda a contribuição de energia inerente ao campo magnético. Aí vocês vão me perguntar de novo, mas por que é nádula de E? Pessoal, da física vocês sabem que tem o nábula, por que é nábula? Não, por que é laplaciano? Desculpa, laplaciano. Vou repetir. O laplaciano do campo E mais o laplaciano do campo B, tá? Vocês vão me perguntar, por que laplaciano de campo E? O laplaciano do campo E, baseado nas equações de Maxwell, porque você tem o nábula, aí você tem o nábula com um pontinho que é o divergente, que é a derivada parcial em relação de I em relação a X, mais a derivada parcial em relação a Y na direção J, do vetor J, mais a derivada parcial em relação a Z na direção K. Isso é o gradiente. O rotacional é matricial. Tá? I, J e K é matricial. Matriz 3×3. Então você tem esse delta, chama-se nábula. O delta com um pontinho, divergente. O delta com um xizinho, rotacional, que é matricial. E o delta ao quadrado de um campo chama-se laplaciano. Laplaciano. Bom, então, o laplaciano de E, primeiro eu vou dizer o que é o laplaciano de E. O que significa? O laplaciano de E significa a energia oriunda do campo elétrico de todas as ondas eletromagnéticas de 1 a infinito. Eu somo com o laplaciano de B. O que é o laplaciano de B? O laplaciano de B é a contribuição da energia oriunda das ondas eletromagnéticas inerente ao campo magnético. Então, laplaciano de E é a energia gerada pelo campo elétrico, mais o laplaciano de B
é a energia gerada pelo campo magnético. Aí vocês vão me perguntar de novo, mas Levi, como é que eu tirei o meu Laplaciano de E? Pela equação de Maxwell. Laplaciano de E é μ0 é 0, derivada de parcial de segunda ordem em relação a E, d rho de t ao quadrado. E como é que você tirou o Laplaciano de B? O Laplaciano de B é μ0 é 0, derivada parcial de segunda ordem do campo B, dividido por d rho de t ao quadrado. Então, isso aqui, eu posso, no lugar de eu escrever Laplaciano do campo elétrico, eu posso escrever μ0 é 0, d rho de 2e, d rho de t 2. No lugar de Laplaciano do campo magnético, eu posso escrever pelas equações de Maxwell μ0 é 0, d rho de segunda ordem de B, d rho de t 2 ao quadrado. Bom, foi daqui, aqui foram esse Laplaciano foi em relação às equações de Maxwell. Mas você também pode resolver pela matemática, você pode resolver que o Laplaciano de qualquer campo é igual ao gradiente do divergente desse campo, menos o rotacional desse campo. Pode resolver por aqui também. Então, eu quero ser bem explícito, prolixo nesse final. Eu quero dizer o seguinte: a minha equação do universo, que conceitualmente retrata todas as ondas eletromagnéticas, a densidade de todas as ondas eletromagnéticas, gerando energia térmica irradiada, tá? Essa energia térmica irradiada deu origem à matéria, aí matéria deu origem à antimatéria, que é matéria, não é celular ou não, deu origem ao vácuo, como eu já falei, as galáxias, as estrelas e os planetas. Bem, enfim, aí que deu origem, no caso, tem uma teoria que foi um meteoro que bateu na Terra, no Pacífico, e gerou a Lua, enfim, aí por aí vai, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: eu vou repetir para finalizar a minha equação completa, geral, do universo, teórica, instantes após o Big Bang. Já tive uns físicos, amigos meus também que observaram e não viram erro na minha equação. Tá? O que ela diz? Eu me baseei nas equações de Maxwell, transformei as equações de Maxwell em densidade eletromagnética, me baseei na equação de Stephen-Boltzmann, transformei potência em energia em joules e tirei. Então, a minha equação, você pode resolver pelas equações de Maxwell matematicamente, porque o Laplaciano de um campo é igual ao gradiente do divergente desse campo menos o rotacional do rotacional desse campo. Tá? O gradiente é nabla, pontinho divergente é nabla xzinho. Desculpa. O gradiente é nabla, o divergente é nabla, pontinho, o rotacional é nabla xzinho e o outro rotacional é nabla xzinho. Significa que o nabla com x é o rotacional e o nabla com um ponto é o divergente. Aqui o gradiente é o termo nabla. Então, o Laplaciano, que é o símbolo nabla ao quadrado de um campo, o Laplaciano de um campo é igual ao gradiente do divergente desse campo menos o rotacional do rotacional desse campo. Você pode resolver. Então você vê que o Laplaciano do campo elétrico, você pode resolver tanto por aqui quanto por aqui, pela equação de Maxwell, porque a equação de Maxwell retrata exatamente a onda eletromagnética, a parte elétrica e a parte magnética. E aqui é a equação de Maxwell retratando a parte magnética. Então, para finalizar, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês em nome de Jesus Cristo. A minha equação do universo é o somatório. Vou falar apenas matematicamente e fisicamente.
o somatório de 1 ao infinito do laplaciano do campo elétrico mais o laplaciano do campo magnético dividido por 4πr2, que é a superfície de uma esfera, é igual a emissividade tal, constante de Boltzmann, temperatura em Kelvin a quarta vezes a área, vezes o tempo. Isso me dá energia em joules. Eu quero agradecer a atenção de vocês e esta é a minha equação geral do universo. Eu estou expondo ela aqui no YouTube, tá certo? E quero só agradecer, muito obrigado. Peço licença que eu vou desligar a câmera. Não estou ensinando física nem matemática aqui, só quero dizer para terminar que o símbolo delta é nada. O símbolo, o pessoal da área de física e matemática sabe disso. Estou falando para o pessoal que não é da área de física e matemática, ou que vai chegar lá. O símbolo delta é nada. O símbolo delta com um pontinho chama-se divergente. Tá certo? O símbolo delta com um xizinho é matricial, tá? Chama-se rotacional. Então você tem o rotacional e tem o divergente. E você tem uma coisa também chamada gradiente, que é a derivada parcial em relação ao vetor I, a direção I, J e K. É a soma dessas derivadas parciais em relação a I, J e K. Tá? Mas isso é só vocês procurarem o símbolo nabla, o que é o gradiente, tá? Que é a derivada parcial em relação a x, i vetorial mais a derivada parcial em relação a y, j vetorial mais a derivada parcial em relação a z, k vetorial. Vou repetir. O que é o gradiente? Gradiente é a derivada parcial em relação a x na direção do vetor i mais a derivada parcial em relação a y na direção do vetor j mais a derivada parcial em relação a z na direção do vetor k. Ou seja, é você derivar no sentido das três dimensões. Uns dizem que o tempo é a quarta dimensão, outros dizem que é a quarta variável. Não vou entrar nesse mérito. E tem as dimensões também que é 2 elevado ao número de dimensões, que tem mais dimensões dentro da análise vetorial. Mas eu não quero falar aqui sobre dimensões, eu só quero dizer aqui que tem o símbolo nabla, nós temos o gradiente, nós temos o divergente, nós temos o rotacional e nós temos o laplaciano. 5. O símbolo nabla, nós temos o gradiente, nós temos o divergente, nós temos o rotacional e nós temos o laplaciano. Então, a minha fórmula é o somatório de 1 ao infinito de todas as ondas eletromagnéticas contempladas pelas equações de Maxwell. É o laplaciano do campo elétrico mais o laplaciano do campo magnético de todas as ondas eletromagnéticas no início, difundidos pela área da superfície de uma esfera, é igual à equação de Stephen Boltzmann, que me dá em watts, que é joules por segundo. Eu multiplico pelo tempo, obtenho a energia em joules. Tá, pessoal? Desculpa, eu procurei às vezes ser muito prolixo, e às vezes ser muito prolixo, uns gostam, outros não gostam, atrapalham, mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo. O que eu quero dizer é que aqui está a minha equação geral do universo. Modéstia à parte, na frente do nosso físico, ao qual respeito muito, Stephen Hawking, que de certa forma está seguindo a trilha de Albert Einstein. Então, eu também posso, já que ele pode seguir a trilha de Albert Einstein, eu também posso seguir a trilha de Albert Einstein, porque eu tenho várias engenharias, 56 anos de experiência, e já dou há muitos e muitos anos, acho que mais de 40 anos, aulas de física, tá certo? Estudei em universidades
pesadas, como a Universidade Católica de Petrópolis, que em 77 desenvolveu o AMX junto com a AGE, que fazia a manutenção das turbinas de caça em Petrópolis, e as turbinas do aeroporto Santos Dumont, a General Electric de Petrópolis, chamada CELMA, Centrais Eletromecânicas, a qual eu também conheço pessoalmente. Já viajei o país inteiro, fui 10 anos de ferrovia, estive na Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas, montei as subestações da Estrada de Ferro Vitória Minas, e 10 anos de plataforma, fui da ITT canadense, tá? Da Standard Electronic, que fazemos telefone, tá certo? Enfim, eu tenho anos na área de física, sou apaixonado pela física e montei essa equação do universo, a qual até agora não estou vendo nenhum erro, tá? Que nada mais é que, baseado nas equações de Maxwell, o somatório de todas as ondas eletromagnéticas, a densidade de todas as ondas eletromagnéticas na origem me geram energia térmica dissipada. Pessoal, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, com essa minha explanação sobre a equação geral do universo completa. Aberto a qualquer tipo de crítica construtiva, claro, aberto a qualquer tipo de crítica, porém, já consultei alguns amigos meus físicos que chegaram para mim: Levi, tua equação está certa, tua equação geral do universo está certa. Eu me baseei nas equações de Maxwell e me baseei na equação de Stephen Boltzmann e me baseei na origem do universo a partir do Big Bang e fiz a minha equação geral do universo. Modéstia à parte, se Stephen Hawking pode se basear dando prosseguimento na teoria de Albert Einstein, eu também posso me basear dando prosseguimento na teoria de Albert Einstein, no qual estudei relatividade com o SINS da Alemanha em Petrópolis em 1981, 82, se não me falha a memória, tá? Era física 9, 10, 11, 12, física 12. Eu estudei relatividade com os alemães na Universidade Católica de Petrópolis. Então eu tenho base para falar o que eu estou falando. E se Stephen Hawking pode seguir a teoria, Stephen Hawking nada mais está fazendo que seguir a teoria de Albert Einstein, eu também posso seguir a teoria de Albert Einstein. Eu estou me baseando na teoria de Albert Einstein, nas equações de Maxwell, nas de Stephen Boltzmann, criando uma densidade de onda eletromagnética e multiplicando a equação de Stephen Boltzmann pelo tempo para obter energia em joules. E obter energia em joules na minha equação geral do universo. Eu só quis nesse vídeo dar uma explicação mais profunda sobre a minha equação geral do universo. A equação geral do universo, modéstia à parte, abaixo de Deus, de Levi Vassos Lustosa. Em nome de Jesus Cristo, peço pela minha fé que Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos e muito obrigado. Me dá licença, eu vou desligar a câmera. Muito obrigado.